Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre o eletroencefalograma processado. Nesse vídeo, falando sobre farmacodinâmica dos anestésicos voláteis e qual o efeito deles sobre o eletroencefalograma processado. Foi visto no vídeo sobre Propofol que há uma predominância de ondas com frequência alfa e ondas com frequências delta e lenta. Lembrando que as ondas elas são subdivididas em categorias segundo a sua frequência e a sua amplitude. Ondas de paciente desperto, de indivíduo pensando com a atividade intelectual ativa, são ondas muito frequentes, com amplitude pequena, as ondas beta e as ondas gama. Elas vão sendo progressivamente substituídas por ondas de menor frequência e de maior amplitude. Então, lembrando que as ondas são lentas, quando tem uma frequência de 0,1 a 1 Hz, de 1 a 4 Hz são ondas delta, de 4 a 8 Hz são ondas teta, de 8 a 12 Hz ondas alfa, de 12 a 25 Hz, ondas de frequência beta, e de 25 a 80 Hz são ondas de frequência gama. Então, essa classificação, ela simboliza aquela frequência aumentada no paciente desperto e aquela frequência diminuída no paciente sedado e em hipnose ou anestesia cirúrgica. Então, essa faixa de onda alfa, que é de 8 a 12 Hertz, ela é bastante intensa, contribui com bastante quantidade desse tipo de onda na formação do complexo eletroencefalográfico, enquanto as ondas delta também contribuem de maneira bastante intensa. Lembrando também que a coloração no espectrograma simboliza a intensidade de contribuição de cada uma faixa de onda, de frequência, né, naquela confecção, naquela participação naquele complexo eletroencefalográfico. Quanto mais para azul, menos presente aquela faixa de frequência. E quanto mais amarelo e principalmente vermelho, é maior a frequência de participação daquelas ondas na contribuição da formação do complexo eletroencefalográfico. Então, no Propofol, como no paciente em hipnose cirúrgica, as ondas alfa e beta e lentas são as ondas que contribuem com mais força nessa formação, enquanto as ondas teta, elas contribuem muito pouco, e as outras ondas praticamente não participam da formação desse eletroencefalograma, já que o paciente tem aquela projeção, aquela anteriorização das ondas alfa devido à ação do propofol nos receptores GABAérgicos. Em relação aos agentes inalatórios, os agentes voláteis, derivados do éter, sevoflurano, isoflurano, desflurano, o enflurano também tem uma característica parecida. O que dizemos é que a assinatura desses agentes, quando em anestesia cirúrgica, é a contribuição de alfa, teta e delta e ondas lentas na confecção, na composição do complexo eletroencefalográfico. O isoflurano e o desflurano também têm uma participação parecida, mas é possível ver que em situações de menor concentração, quando você administra uma concentração abaixo de 1 can, há uma diminuição progressiva da participação de todas essas ondas, principalmente da onda teta, ficando semelhante à assinatura do Propofol. Mas à medida que a concentração vai se aproximando e até ultrapassa o valor de 1 can,
a assinatura completa do espectrograma do agente volátil fica praticamente cheio, tudo vermelhinho ali, de alfa até ondas lentas. Aqui pode ser visto essa demonstração nesse outro, nessa outra figura, onde abaixo de um Can você tem uma contribuição de alfa e delta, mas tem muito pouca contribuição de teta. Fica um pouco parecido com o que você tem na hipnose cirúrgica do Propofol. Mas quando você começa a elevar a concentração oferecida, começa a ter um aumento da contribuição de ondas delta, de ondas alfa, de ondas delta e até de ondas teta. E aí vai enchendo aqui aquela faixa de onda, de ondas desde 0,1, que são as ondas lentas, até em torno de 10, 12, perdão, que são as ondas alfa. Então, essa é a explicação do que acontece quando você está anestesiando o paciente com agente inalatório, derivado do éter. A contribuição de outros agentes é diferente, como, por exemplo, o óxido nitroso, mas os derivados do éter, eles costumam apresentar essa manifestação, uma hipnose mais intensa, e isso, teoricamente, pode ser atribuído, hipoteticamente, ao fato dos agentes voláteis eles terem uma ação muito mais ampla, muito mais variada do que do Propofol, que tem uma ação predominantemente em receptores GABAérgicos, enquanto os agentes voláteis eles agem como foi visto no vídeo de farmacodinâmica geral do agente inalatório, ele contribui tanto diminuindo a condutância aos íons sódio, aumentando a condutância aos íons potássio, portanto, hiperpolarizando células neuronais, agem também nos receptores GABAérgicos, nos receptores de glicina, então tem uma ação multivariada que induz uma intensidade, uma multiplicidade de efeitos e acaba gerando um espectrograma um pouco mais carregado, né? Aqui, nesse diapositivo, uma demonstração de como aparece no espectrograma no início da anestesia, quando a gente começa a fazer a indução da anestesia inalatória, você tem primeiro, devido à concentração alveolar e, portanto, a pressão parcial alveolar e pressão parcial em tecido neuronal ainda não atingiu a pressão parcial desejada para a hipnose cirúrgica, ainda está com aquele padrão de ondas alfa e delta. Mas à medida que a pressão parcial vai se elevando e atingindo a pressão parcial de hipnose cirúrgica, aí completa ali o trecho entre ondas alfa e ondas delta e ondas lentas. E aí fica preenchido todo aquele espaço, desde de frequência 0,1 até frequência em torno de 10, 12. E no despertar acontece o contrário, quando o paciente está lá com tudo completinho, está bem, né, com a hipnose cirúrgica, você interrompe a administração, a pressão parcial em tecido-alvo vai reduzindo, aí começa a ter aquele aparecimento como se fosse uma tesoura, começa a diminuir a intensidade de representação de ondas teta, ondas alfa e ondas delta, e aí o paciente vai esmaecendo até que volta o padrão do paciente desperto, com ondas beta e ondas gamas presentes, e aquele borramento vermelho vai aparecer posteriormente até lá em cima no paciente jovem, ou meio amarelado no paciente idoso. E isso é demonstrado aqui em relação ao paciente idoso, na representação do paciente em hipnose cirúrgica, no paciente jovem, com a representação de ondas de frequência 0,1 até em torno de 10, 12, ou seja, tudo completo ali, ondas delta e lenta, ondas teta, ondas alfa, mas à medida que o paciente vai envelhecendo, ele vai reduzindo a intensidade, porque ele não é que ele reduz a quantidade de ondas alfa e delta, mas ele reduz a amplitude dessas ondas gradativamente com o envelhecimento.
e aí a contribuição vai diminuindo, né, no espectrograma. E isso faz com que a assinatura vá também mudando ao longo do tempo, com o avançar da idade. Então, é preciso entender que, muitas vezes, pela falta de contribuição de ondas alfa nesses pacientes, pode aparecer no índice de hipnose, aquele númerozinho que aparece, por exemplo, no BIS, na entropia, etc. O número pode aparecer aumentado, mas não é que o paciente está fora de plano, é porque ele é um paciente idoso, esse paciente não serviu, essa faixa etária não serviu de base na elaboração do algoritmo dos monitores de nível de consciência, e essa representação aqui ela não é entendida pelo dispositivo de monitorização como uma hipnose adequada. Então, o número gerado pela falta de contribuição aqui das ondas alfa, que diminuem de amplitude, mas não significa que elas diminuem de quantidade de apresentação, mas diminui aqui a amplitude geral do traçado, comparando com os indivíduos mais jovens, e aí você pode, por causa disso, acabar anestesiando mais o paciente do que precisava. Mas se você estiver vendo o espectrograma, você vai entender que esse paciente ele tem uma contribuição delta bastante importante. Se você sabe o que você está administrando para o paciente, se é um agente inalatório derivado do éter, isso aqui é bem interpretado como uma anestesia adequada. É possível, na maioria dos aparelhos, você aumentar a amplitude no aparelho, a amplitude de representação das ondas. Então, aqui, que era uma amplitude que ia até 50 milivolts, aqui ele diminui a amplitude, diminui o limite para aumentar o tamanho da onda. É como se você estivesse olhando no microscópio aquelas ondas eletroencefalográficas, e aí elas aparecem maiores aqui, e você consegue perceber que não, aqui realmente existe a contribuição de ondas delta e ondas alfa também. Só que essas ondas têm uma amplitude menor devido à idade do paciente. E aí você tem como perceber, como diagnosticar fazer o diagnóstico diferencial dessa situação. Bom, e era isso sobre agentes inalatórios e sua interferência sobre o eletroencefalograma processado, a relação dessa interferência também ao longo da idade. Espero que tenham gostado. Vem mais coisa por aí sobre eletroencefalograma. Muito obrigado. Se gostou, deem um like aí, indiquem, compartilhem nosso aprendizado, porque é sempre legal a gente dividir o que a gente sabe. Um grande abraço.